alimentos processados. Mas para além da questão dos alimentos processados, o que é que notas com maiores erros? Que eu, por exemplo, ouvi dizer, enfim, li de passagem, portanto li assim, na diagonal, como se costuma dizer, que hoje em dia as crianças fazem uma alimentação com excesso de proteínas. Isto é verdade ou não? Sim. Nós, neste momento, se eu tivesse que destacar o nutrimento que está em estado de graça, é a proteína na idade adulta, muito por influência do desporto, Sim. por influência da procura de um corpo musculado, do ganho de massa muscular. E as pessoas, consciente ou inconscientemente, também transpõem um bocado para as crianças. E lá voltamos àquilo que o Hugo disse, que é... As crianças têm necessidades diferentes. E, portanto, um excesso de proteína, como um excesso de qualquer outro nutrimento... Excesso, ponto. É prejudicial. Claro. Aliás, muitas vezes perguntam-me se determinado alimento é saudável ou se determinado alimento engorda. Tudo depende da dose. Ou seja, tão importante como aquilo que vai na lancheira ou aquilo que está no prato, é a quantidade do que está no prato. Um alimento saudável, se for consumido em excesso, pode perder o efeito benéfico que seria suposto ter. Claro. E, portanto, o excesso de proteína será algo... E há outras dicas ou alguns, enfim, truques de alimentação que possas deixar aqui para orientar os pais? Sim, eu começava do início. E eu acho que começar o dia com um bom pequeno almoço, e quando eu digo um bom pequeno almoço, não estou a dizer um pequeno almoço em grande quantidade. Equilibrado. Um pequeno almoço equilibrado, um pequeno almoço com alimentos bem escolhidos, dentro dos alimentos que podem ajudar a controlar o apetite. Nós vamos, por exemplo, procurar alimentos com mais fibra. A fibra tem sido, até há meia dúzia de anos atrás, tem sido subvalorizada. Neste momento começamos a perceber que a fibra... É mesmo importante. É, de facto, muito importante a vários níveis. É muito importante para manter a saciedade, é muito importante para regularizar o trânsito intestinal. E todos nós sabemos que se o trânsito intestinal não estiver regular, nós não ficamos bem dispostos. E depois há algo que podemos só, se calhar, agora abordar num ou 2 minutos, que é... a nossa microbiota intestinal, ou seja, as nossas bactérias, os milhões de bactérias que vivem no nosso intestino. Começa-se a perceber que a composição da microbiota intestinal pode ter efeitos benéficos ou prejudiciais para nós. E quando eu falo em efeitos benéficos ou prejudiciais, para ter uma ideia, há estudos que começam a relacionar diferentes composições da microbiota intestinal com um risco aumentado de ter obesidade, obviamente, problemas renais, problemas hepáticos, alergias Sim, e depois, diabetes. se calhar até mais interessante, porque será menos expectável, começam a relacionar a composição da microbiota com doenças do foro psiquiátrico, depressões, doenças neurodegenerativas, perturbações da alimentação. Sim, e a fibra vai ser muito importante para estabilizar o equilíbrio. Sim. Querem acrescentar mais algumas dicas antes de eu falar aqui da questão do desporto que não posso deixar de fora? Eu queria uma dica muito importante. Desde bebés, os pais devem aprender a respeitar os sinais que os bebés dão de saciedade. A criança Isto está é satisfeita, muito importante. Lá está, não é só a qualidade, é a quantidade. E isto vê-se facilmente quando o bebé está sob o leite materno. Os pais entendem quando não quer mais e respeitam isso. Quando está com um biberão, são os tracinhos que contam. Não interessa o que a criança demonstra, são os tracinhos, porque a pessoa está ali muito presa. E porque no livro diz que tem que beber 120 mililitros. Aprendam a conhecer os sinais de saciedade dos filhos e respeita-nos desde que o peso esteja a evoluir bem. Acho que é um conselho importante, é difícil de pôr em prática, mas acho que as pessoas deviam ter isto em mente, deviam tentar respeitar isso logo desde o nascimento. Outras dicas importantes ou não? Ficamos por aqui. Sim, outra dica importante que não tem a ver com a obesidade. Vocês falam do desporto, sim. São as gorduras. Nós falamos das proteínas, que particularmente nos primeiros 2 anos de vida, parecem ser um programador do gasto energético futuro, um programador do risco metabólico das crianças. Portanto, o excesso de proteínas nos primeiros 2 anos vai condicionar tudo o que se passa na vida adulta. É nesta altura que nós vamos ter atenção. E, pelo contrário, as gorduras, que se transporta também a ideia das crianças, dos adultos, peço desculpa, de ser algo prejudicial, nas crianças as gorduras são muito importantes. As crianças portuguesas comem gorduras, até aos 2, 3 anos, comem gorduras a menos do que devem. As crianças portuguesas comem poucas gorduras saudáveis, como é lógico, azeite, peixes gordos, comem 4 vezes proteínas a mais e comem gorduras a menos. Portanto, isto está mesmo desequilibrado. E cuidado com os açúcares. Aos 18 meses, 60% das nossas crianças, são dados portugueses, 60% das nossas crianças aos 18 meses bebem refrigerantes sem gás. Eu quando li isso, eu até me benzi, juro, que eu não queria acreditar. 30% bebem refrigerantes com gás. Faz 90% das crianças com 18 meses. E isto são os dados representativos da população portuguesa que acontecem mesmo. Juro que fiquei tão chocada quando li esse. Sim, eu li esse estudo, eu não queria acreditar. Eu fiquei mesmo profundamente chocada. Agora, volto a insistir neste ponto que eu sou chata com isto. As nossas crianças também mexem-se
de menos. Cada vez de se nasce menos. Isto também é importante. Sim.